nós ouvimos bem os comentários aí sobre esse livro do mês, falando sobre o nazismo. Quem eram aquelas vítimas do nazismo? Vítimas entre aspas. Senão aqueles mesmos romanos que tripudiaram do cristianismo primitivo. Aquela imensa falange de espíritos ficou de consciência comprometida com a perseguição injusta movida contra aqueles soldados do cristianismo primitivo. Então, eles pediram a oportunidade do resgate e reencarnaram na Alemanha para enfrentar, não só na Alemanha, como nos países europeus, para enfrentar as forças nazistas, resgatando crimes bárbaros cometidos no Império Romano. Então, nós vemos a lei de causa e efeito. Quando o espírito está maduro, ele pede um ajuste de contas para aliviar a consciência de erros cometidos no passado. Muitas dessas entidades, ainda do evento do cristianismo primitivo, os perseguidores do cristianismo, eles reencarnaram também na África e foram selecionados como escravos, e trazidos para as Américas, e ali resgataram duramente no tronco os erros cometidos no passado. Então, meus amigos, é óbvio que nós não estamos fazendo a apologia do sofrimento, da dor, mas nós precisamos entender os porquês da história, porque esses acontecimentos marcam época. Nós estamos vivendo uma semana aí desconfortável com aquele acidente lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aquilo me fez lembrar muito o incêndio de um circo em Niterói, onde, em números redondos, faleceram mais de 500 pessoas, a maioria crianças. Foi um fato chocantíssimo, né? Então, os espíritos consultados, eles informaram que aquelas pessoas que perderam a vida no incêndio daquele circo, foi um episódio que ia chegar numa das cidades romanas, uma nova autoridade, um novo governador de uma província romana, e os nobres, entre aspas, né? Eles se organizaram para fazer uma festividade suntuosa, bem ao gosto romano, para homenagear aquela autoridade que tomava posse. Então, eles combinaram entre si e saíram com um exército pelas campinas, pelos bairros daquelas cidades regionais e apreenderam um grande número de crianças. E essas crianças foram para o calabouço, depois para o circo, para um sacrifício, em homenagem àquela autoridade romana, bem ao gosto dos romanos. Então foi uma carnificina absurda naquela época. E esses mesmos espíritos responsáveis, lá naquele circo de Niterói, quitaram suas consciências com aquele incêndio terrível. Então, meus amigos, nós sempre, quando vemos essas ocorrências, nós sempre só vemos o lado humano, o lado material, não vemos o lado espiritual. As pessoas que passam duras experiências, duras provas, visto do mundo espiritual, são irmãos nossos ajustando as contas com a vida. Nos causa, assim, a nós, homens de carne e osso, nos causa um impacto. Os espíritos benfeitores também se chocam, também sofrem, mas vem o lado eterno daquele fenômeno. Por que certas pessoas estavam lá
ambiente de diversão pública, e nada foram atingidos, saíram nem chamuscados. Entretanto, outros tiveram a morte por asfixia, como o nazismo fez nas câmaras de gás. São os mesmos espíritos que voltam para acertar as contas com a vida. Por isso, meus amigos, tenhamos muito cuidado com os nossos passos, as nossas ações. Nós observamos quantos espíritos vêm aqui em busca de consolo, porque conduziram pessimamente as suas vidas, e aqui chegam pedindo a ajuda dos médiuns. Eu posso afiançar aos amigos, com certeza absolutíssima, que nenhuma pessoa que está aqui embaixo desse teto deixa de estar dando a sua contribuição para o alívio desses sofredores. Nós temos aqui fluidos humanizados, doados pelos presentes. E quanto mais a pessoa se volta com a sua atenção, a sua preciosa atenção, aos comentários espirituais, ela cede esse ectoplasma com maior abundância. E esse material fluídico é trabalhado pelos mentores para pensar as dores desses irmãos nossos. Nós já vimos espíritos de suicidas aqui presentes saírem não recuperados, mas confortados, aliviados, porque Jesus não prometeu cura, ele prometeu alívio. Leia lá o texto. Quando estiveres cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. A palavra do Cristo é alívio. Quem fala em cura não leu atentamente ou tem outros interesses, especialmente pecuniários. E distorcem o sentido do Evangelho. Então, meus amigos, são esses fatos que a gente precisa ficar atento. Os homens são os espíritos vestidos com um macacão de carne. Nós, através da magia da mulher, mergulhamos no ventre materno e saímos dali com um corpo material para se desenvolver ao longo dos anos. Assim como os homens são um espírito vestido com um macacão de carne, os espíritos são os homens que perderam esse corpo, abandonaram no sepulcro o corpo carnal, o corpo físico. Então, assim como são os homens, são os espíritos. As tradições que existem na Terra também existem no mundo espiritual. Nas regiões mais elevadas, porque nas regiões inferiores, eles são muito parecidos com os homens, porque são homens sem corpo, ainda não elevados, eles guardam muitos costumes terrestres. Mas nas colônias espirituais, que são aos milhares, são gigantesco o número de colônias espirituais, a cultura é diferente da Terra no sentido da escala de valores. Aqui na Terra, nós vivemos primeiramente por dinheiro. Há quem diga que o dinheiro é o Deus que não tem ateus, não é isso? Nós vivemos principalmente para ganhar o suprimento financeiro da nossa vida, porque o nosso mundo gira em torno de compra e venda. Nós vivemos e precisamos do vil metal, é a nossa cultura terrestre. Isso não acontece no mundo dos espíritos, porque lá não existe uma casa de moeda. O que existe nas colônias são os créditos numa carteirinha pelo bem que você faz. E faz espontaneamente, é o chamado bônus hora, que lhe é acreditado pelos serviços prestados. Nós trabalhamos 8 horas por dia e folgamos no domingo. Esse
critério das colônias espirituais mais adiantadas. Aqui na Terra, as tradições são puramente humanas. Você vê os heróis terrestres. Você passa numa praça pública, tem lá um soldado de bronze, né? Montado num cavalo também de bronze, com uma espada erguida assim. É muito diferente das zonas espirituais mais adiantadas. Existem tradições, mas não belicosas, não agressivas. Por exemplo, na colônia Nosso Lar, nos conta André Luiz, de que ela foi fundada por portugueses nobres, mas não uma nobreza imperial, mas uma nobreza espiritual. Almas belíssimas que abriram uma clareira na floresta do mundo espiritual para começar a construir aquela colônia. E foram chegando novos hóspedes e, somando esforços, chegaram àquela belíssima cidade com mais de 1 milhão de habitantes. A colônia que estamos filiados tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, a colônia Nosso Lar, ela está fisicamente sediada nas vizinhanças da cidade do Rio de Janeiro, porque foi a região do Brasil que começou o desenvolvimento da nação brasileira, todos aqueles fatos, a capital acabou ficando no Rio de Janeiro. Então, era necessário uma colônia para dar um suporte àquela região. Mas no mundo espiritual existem algumas tradições assim belíssimas, assim encantadoras para os nossos espíritos. Na história do cristianismo, há uma passagem muito interessante a respeito de uma entidade, de um espírito feminino. Vejamos, amigos, já naquela época, era uma alma de escola. E ela veio participar, depois de ter sido supliciada em Roma, por aqueles mesmos que vieram sofrer na Alemanha e adjacências com o nazismo, por aqueles espíritos primaríssimos, e muitos não eram propriamente maus, eles eram vítimas da cultura da época. Para o romano, hoje, quando nós vamos, não é o nosso caso, mas quem vai a um campo de futebol e vê às vezes a violência entre torcedores, isso relembra ao circo romano da época, onde a violência era a necessidade, era a cultura. Então, lutas entre escravos e gladiadores, em que o escravo sempre morria, era assim, festivo. Como o mundo mudou, né? Mudou um pouquinho, não mudou muito, não. Hoje nós vemos os criminosos atirando em pessoas absolutamente sem nenhum sentido. Param o veículo e dá 20, 25 tiros contra as pessoas que estão num bar, sentada na calçada. É uma insensibilidade que assusta. Então, meus amigos, entre os romanos viveu o espírito de Caritas. Há uma pequena diferença, alguns autores, alguns biógrafos usam a expressão carità, sem o S. E outros usam caritas com o S, mas é a mesma pessoa. A mesma alma nobre que trabalhou pela implantação do cristianismo naquela época. Meus amigos, se ser cristão hoje não é muito fácil, precisa ter coragem para ser cristão autêntico. Não é aquele que levanta a mão e diz, eu creio no Senhor, pronto, já ganhei
uma cadeira cativa nas arquibancadas do céu, por uma afirmação verbal. Os chamados sepulcros caiados a que Jesus se referiu. Cristão verdadeiro é interior, aquele que muda intimamente, absorvendo a doutrina do Cristo. Aí é outra coisa. Então, naqueles tempos de violência do Império Romano, cujas falanges submetiam os povos mais fracos ao gládio, fazendo um rastro de sangue, naquele tempo, ser cristão verdadeiro era realmente um ato heróico. E Cáritas foi uma mulher extraordinária, já naquela época, meus amigos. Imaginemos a beleza desse espírito hoje. Só em nos lembrarmos de Cáritas, a gente sente uma emoção. E esse mesmo espírito volta à época do chamado cristianismo redivivo, que é o espiritismo, que é a doutrina espírita. Ela veio colaborar com Allan Kardec. Foi um daqueles espíritos excelsos, cujas dimensões escapam ao nosso entendimento. Quem quiser fazer uma consulta rapidinha, é só ler o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 13 e 14. Há duas mensagens de Cáritas. E aí a gente lê aquela mensagem e aquilo é assim como um néctar divino que penetra a nossa alma. Só em lembrarmos de Cáritas, o nosso coração bate mais rápido. Ficamos tocados em emoção. E esse espírito tornou-se muito conhecido no meio espírita. Em 1873, mal tinha sido plasmado em França, Paris, o Livro dos Espíritos, que teve a sua primeira edição em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que a gente, por vezes, faz umas consultas assim, e dá para meditar uma vida inteira. São 1019 perguntas para 1019 problemas humanos. São 1019 soluções para 1019 questões humanas. Então, o Livro dos Espíritos é um livro para ser consultado a vida inteira. É ler, reler, ler sempre. Ele traz a essência da doutrina espírita. E foram espíritos luminares, dentre eles o espírito de Cáritas, que é o espírito feminino, cuja excelsitude espiritual é inimaginável para nós. E foi em Bordeaux, em França, no ano de 1873, no Natal, que Cáritas tomou a pena da médium, a senhora Madame W. Creel, e escreveu, colocou no papel, a mais bela prece que nós podemos imaginar, que é a prece de Cáritas. Quem não a conhece? Muito conhecida nos meios espíritas, e foi recebido ali por aquela médium psicógrafa, a senhora W. Creel, em letras, em texto francês, que há muitas traduções com pequenas diferenças de uma para a outra. Quem ouve a prece de Cáritas, mesmo declamada mecanicamente, ela toca pelo conteúdo das palavras. Cada frase é um convite à sensibilidade. O conjunto completo é um hino celeste. Então, sou uma alma do estofo de Cáritas para nos trazer um texto daqueles que nos encanta, que nos conforta,
E aí nós ficamos assim, embevecidos com essas culturas espirituais. Aqui na Terra, nós afivelamos uma máscara segundo as conveniências. É diferente a nossa maneira de falar com um subalterno, com uma pessoa simplória, simplista, e a maneira de nos reportarmos alguém de uma escala superior do ponto de vista financeiro. Nós temos tratamentos diferentes. Meus amigos, a cultura espiritual pôs por terra. Nós vemos os governantes dessas sublimes colônias irem aos parques públicos, fazerem palestras, conversações, almas que nós estamos mais muito, muito distantes de a eles chegar, em que a nossa dimensão é modestíssima ante esses espíritos. Entretanto, eles descem a nos trazer a sua palavra, o seu carinho, a sua convivência, velam por nós, zelam pelo nosso bem-estar. Então, espíritos como Cáritas são almas que vivem nas regiões onde vive o Cristo. São espíritos que tiveram a coragem, que não foi o nosso caso. Nós estamos muito, muito longe dessas dimensões espirituais. Descer para reencarnar em Roma, para ser um cristão ativo, real. Não um cristão de palavra, que hoje é moda. Você pergunta à pessoa, qual é a sua... eu sou evangélico. Mas nós, às vezes, ficamos questionando esse evangelismo labial, de expressões verbais. Pessoas que estão convencidas de que Jesus precisa de torcedores, precisa de fanáticos. Como, na verdade, Jesus nos trouxe uma doutrina superior para a nossa transformação íntima. Não vale a casca, vale o conteúdo. É necessário que o Evangelho entre em nossas vidas e produza modificações em nossos espíritos. Como ele mesmo dizia, brilhe a vossa luz. E a nossa luz, meus irmãos, só vai brilhar se nós vivenciarmos o Evangelho em espírito e verdade. Porque a letra mata, o espírito vivifica. O literalismo dos chamados textos sagrados, ele está vinculado às expressões da época, aos costumes da época. Só espíritos grandiosos, como foi o Cristo, principalmente, e os seus seguidores, para nos trazer uma doutrina superior com a linguagem, com as expressões idiomáticas da época, com um palavreado de um povo simples, que não tinha gramática, que não tinha uma filologia. Ali não existiam os dicionaristas, nem os mestres da língua. A língua era feita exclusivamente pelo povo. E numa linguagem rústica, simplista, nós vestirmos uma doutrina superior, a literalidade pode nos trazer aberrações. Jesus pregava a reencarnação, e eles entendiam como ressurreição. Eles não conseguiam entender como o espírito voltava a viver na terra. Para os judeus, num determinado momento, o falecido saía do túmulo, carne e osso, que nós sabemos que isso não é viável. Isso não pode, porque o corpo humano, ao ser sepultado, ele se decompõe. E a matéria que foi decomposta, ela vai formar outros corpos. Os vegetais, aí vem o animal, come o vegetal, aí vem o homem, come o animal. O nosso irmão inferior, nosso irmão mais jovem,
quem come a carne dos animais ainda está num estágio que precisa de uma educação espiritual para vencer esse estágio, que não é fácil. É a chamada cultura multimilenar dos espíritos. Então, se nós nos alimentamos do corpo dos animais durante milênios, dificilmente conseguiremos, num passe de mágica, nos livrarmos da alimentação carnívora. Mas é uma meta a ser alcançada lá na frente. Queira Deus que não seja muito distante dos momentos que vivemos. Mas voltando ao espírito de Cáritas, como dissemos anteriormente, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 13 e 14, há duas belíssimas mensagens, e eu convidaria os amigos, num outro momento, dar uma lidazinha para sentir a excelsitude desse espírito. Então, através daquela médium a que nos referimos, na noite de Natal de 1873, na cidade de Bordeaux, em França, a médium Madame W. Kriel psicografou a prece de Cáritas: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força para vencermos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas vidas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. Cáritas, belíssima página, não é isso? Muito bela página. Com conteúdo, cada expressão de Cáritas é um convite à sensibilidade. Ele nos traz, assim, um toque de vida, um toque de sensibilidade, um toque de espiritualidade. É aquela mulher extraordinária cuja simples presença nos enche de alegria, de vontade do bem. Nós queremos beijar a humanidade, amar a humanidade com a simples presença de Cáritas. E nós, ao pensarmos nela nessa noite, que ela nos cubra com as suas falanges espirituais, com o seu carinho, com a sua bênção grandiosa, com o seu estímulo. Pensemos em espíritos desse nível para nos tocarmos espiritualmente, passarmos a ser verdadeiramente, profundamente irmãos dos outros homens. Nas colônias espirituais, meus amigos, mais elevadas, há uma vida social intensíssima. Aquelas criaturas se amam intensamente,
despojadas de quaisquer interesses menores. Aqui na Terra, nós usamos uma expressão segundo as nossas conveniências. Temos uma face para cada momento da nossa vida. Nas colônias espirituais mais elevadas, ninguém consegue fazer isso. Nós externamos os nossos sentimentos. Impossível ocultar intenções. Nós vivemos um livro aberto. Aí aprendemos a amar as pessoas, a querer bem, ao prazer, ao gosto pelo trabalho, pelo próximo. Que Jesus, lá há mais de 12.000 anos, chamava a nossa atenção para isso. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai até mesmo aos vossos inimigos. Amai a Deus sobre todas as coisas. Nos ensinava o Cristo. E nós achamos que o Evangelho é alguma coisa que nós colocamos a mão em cima e nos transformamos como um passe de mágica. Meus amigos, o Evangelho é para ser lido na mesa de cabeceira, ao deitar-se, para ser meditado, para, como espíritos, vivermos aquela mensagem durante as nossas horas noturnas, para que nós possamos magnetizar o ambiente que vivemos. Nosso lar, nossa casa, é fruto do nosso magnetismo espiritual. Nós impregnamos móveis e utensílios, alvenaria e tudo mais, com as nossas vibrações espirituais. E o Evangelho é essa fonte. Então, meus amigos, ao nos lembrarmos de Cáritas, nós sentimos essa força espiritual para levarmos aos nossos lares, aos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Se a sua família é composta de 5 pessoas, tem mais 15 no mundo espiritual. O mundo espiritual é o triplo da população física terrestre. Para cada espírito encarnado, 3 outros são desencarnados. Então, a nossa sociedade humana é pequenina se comparada à sociedade espiritual. E essa nossa parentela espiritual se deleita quando em nossos lares nós pensamos em almas como Cáritas e quando nós, do fundo do coração, lemos a sua prece, a sua oração, magnetizando tudo que nos cerca e a nós próprios, afastando as perturbações espirituais, porque os espíritos nefastos sentem um tremendo mal-estar em ambientes com magnetismo superior. Não são as promessas, não são as palavras, são os nossos sentimentos que fazem o nosso ninho doméstico. E onde o homem tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e que Cáritas nos ampare também. Muito obrigado.